As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos ouvintes, queridas e queridos telespectadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e este programa é apresentado pela 87.9 FM, aqui da Zona Sul de Porto Alegre para o Brasil. A convidada de hoje é natural de São Paulo, onde é atriz desde 1992, diretora de teatro, dramaturga e preparadora corporal. Atuou em mais de 20 espetáculos, integrou as companhias teatrais Gestos, Núcleo de Pesquisa e Criação Teatral, Triptal Decisos e Teatro X, sob a direção de Gerson Esteves, André Garoli e Paulo Fabiano, respectivamente. Idealizadora da Companhia Zenha de Teatro, escreveu e dirigiu Jejum, No Suor de Teu Rosto Comerás o Teu Pão Torradinho, A Mãe Dele, Lavadeiras da Memória, Garden Now, O Miolo da Missiva e O Pequeno Guardador de Rebanhos, adaptação do poema O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, para o público infantil. Atuação e coautoria com Gerson Esteves em A Bomba Anatômica, pela Companhia Saia Justa de Teatro Sob Medida. Atuou nas montagens de As Sereias da Rive Gauche, de Vans de Lionel, com direção de Regina Galdino, A Noite dos Assassinos, de José Triana, com direção de Petrônio Nascimento, e Política da Editora, de Eduardo Aleixo, com direção de Cíntia Alves. Frequentou o Grupo de Estudos e Pesquisa em Gesto, Expressão e Educação da FEUSP e participou como preparadora corporal do Laboratório de Investigação Teatral, parte do projeto Kafka, o Indivíduo, na obra da Companhia Pau d'Arco de Teatro, contemplado pelo edital de intercâmbio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP para o espetáculo Expresso K, em turnê nas cidades de Belgrado e Praga. Ministrou o workshop Visite Sua Exposição, dentro do programa Vista Sua Existência, Residências e Intercâmbios Artísticos, pelo PROACT São Paulo 2017. Professora de teatro desde 1994, ministrou aulas, cursos e oficinas em escolas e instituições como a Recriarte, Teatro Escola Macunaíma, Encena Escola de Teatro e Televisão, Colégio Renascença, unidades do SESC e oficinas culturais do Estado. Atualmente é diretora da Zenha de Teatro, onde atua também como dramaturga e atriz em passeios cênicos realizados pelo Serviço de Turismo Social do SESC. Em 2018, publicou o livro Descarte, narrativas poéticas inspiradas em jogos de tarô, pela editora Kazuá. Talentosa, disciplinada, intuitiva e muito criativa, ela brilha em tudo o que produz. Estou falando de Adriana Zenha. Bravo! Ai, bem-vinda! Nossa! Ai, uma senhora carreira, né? Que delícia! Adriana Zenha, me diga, quais pessoas da família ou fora dela te incentivaram para o caminho das artes e especialmente o teatro? Nossa, primeiro eu preciso... É isso, eu sou a Nora. Nora, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, por ter espaço de escuta, né, que é um privilégio. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje me ouvindo e pelos ouvintes também que vão apreciar essa conversa. Eu fiquei bastante emocionada agora de olhar esse mosaico, né, de imagens, muito emocionada. Incentivo, eu acho que esse incentivo, ele veio desde sempre, assim, desde o meu colo nuclear, né, da família,
tanto na figura do meu pai como na figura da minha mãe, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, mas ambos sempre apoiaram e incentivaram mesmo os meus desejos, né? Primeiro o desejo de dançar, que foi o que veio primeiro, que era de frequentar a escola de balé. Eu queria muito, quando era criança, ser bailarina, acho que como muitas garotas da minha geração, e algumas não, né, algumas eram obrigadas e não queriam, mas no meu caso era o contrário, eu queria muito, 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 era um sonho, e eles fizeram a parte deles, assim, sabe, de me colocar lá naquela escola, de me acompanhar, de irem me assistir desde pequenininha nas apresentações. Então, quando a gente vê, né, essas imagens de pai e mãe na plateia, né, nós que somos mães também, de sentar lá para assistir nossos filhos, seja lá fazendo o que for, declamando um poema, fazendo uma peça de teatro, dançando, cantando, ou até numa feira de ciências, apresentando, sei lá, um projeto. Tudo isso merece plateia, né? Merece atenção nesse ato de comunicar. Então, eu diria que eles são as primeiras pessoas, meu pai e minha mãe, e depois muitos professores também. E principalmente duas que eu gostaria de citar aqui, que é a irmã Regina, que foi uma freira, professora na minha escola de educação artística, que dava aula de educação artística pra gente, e que sempre me atraiu para frente, né, do chamado palco, e também a minha professora de português e literatura, a Antonieta, e promovia mesmo, através do próprio ensino de língua portuguesa e literatura, que nós usássemos do teatro para encenar contos, poesias. Então, as duas também eu não poderia deixar de citar. Ai, que maravilha. Isso faz toda a diferença, né? E, Adriana, como foi o teu começo no teatro? Você fez algum curso livre, oficina? Como foram esses primeiros passos? Então, eu diria que os meus primeiros passos foram com a Antonieta, com essa professora de literatura, porque dentro da escola, no ensino médio, ela já, quando ela apresentou para a gente a Semana de Arte Moderna, ela já pediu para que nós, da sala de aula toda, nos dividíssemos em grupos e organizássemos a nossa Semana de Arte Moderna na escola. E aí eu lembro que naquele ano, uma turminha, né, alguns amigos, eu e alguns amigos, a gente montou o nosso grupo de teatro dentro da escola. Então, começa ali, e chamava Claxon Teatro Arte, porque tinha a revista, né, dos modernistas, que o Oswald de Andrade fazia parte, que chamava Claxon, e aí a gente, incentivados por essa história toda dos textos dos poetas modernistas, a gente criou o nosso grupo de teatro, e eu lembro que a gente queria fazer uma peça contando a história do Oswald de Andrade, tinha todo um desejo, a gente já ensaiava de final de semana, a gente ia um para as casas dos outros. Então, eu sou uma fazedora de teatro, que é como eu gosto de dizer, fazedora no sentido de que para fazer teatro você precisa ter vontade de fazer, e fazer, sem a preocupação, né, de onde isso vai dar. Eu acho que isso a gente entrega, mas enquanto você está fazendo, alguma coisa vai sair dali. Então eu diria que eu comecei ali, eu comecei na sala de aula, comecei com os professores, comecei na adolescência, e sem muita pretensão, né, de chegar a algum lugar, mas pelo prazer de fazer, pelo desejo e prazer de fazer. Claro. E naturalmente você seguiu. Como que foi a tua primeira experiência profissional já na área? Então, a primeira experiência profissional foi quando foi em 1992, a gente participou, eu fazia parte de um grupo de teatro dirigido pelo Gerson Esteves, que chamava-se Gestos, Núcleo de Pesquisa e Criação Teatral, e tinha um espetáculo que eu não fazia, era um espetáculo que eu era
iluminadora, eu fazia a iluminação. Ah, então, que maravilha. Isso também eu acho muito legal dizer que eu ingressei no teatro aqui em São Paulo, fazendo como atriz, mas também trabalhando na técnica. Então, eu tinha um espetáculo que eu atuava e outro que eu era a operadora de luz. A criadora da luz era a Simone Donatelli, na época, que depois se tornou uma grande iluminadora. Sim, sim. E eu fazia a operação da luz que a Simone tinha criado. E nós fomos com esse espetáculo para um festival em Vitória do Espírito Santo. E nós ganhamos o festival. E quando nós voltamos, uma das curadoras do Centro Cultural São Paulo, ela estava no festival. E aí ela convidou a gente para fazer uma temporada no Centro Cultural. E aí ela chegou para a companhia e falou para o Gerson, olha, eu preciso que pelo menos 50% do elenco tenha DRT, porque nós não tínhamos. Porque nós éramos todos do teatro amador, a gente estava começando, eu tinha 21 anos nessa época. E aí a gente correu todo mundo para tirar o DRT, inclusive eu, que era da iluminação, mas porque eu também queria, porque eu fazia um outro espetáculo do grupo, eu também queria ter o tal, né, do DRT tão importante. E então eu dei entrada em 92 no que a gente chamava DRT provisório, que era um número de DRT que tinha a duração de 1 ano, que você podia daí, nesse tempo, se preparar para daí tirar o seu DRT definitivo, né? Que eu vinha tirar bastante tempo depois, assim, sei lá, que inclusive você participou desse meu processo, que foi em 97, que daí eu já estava com 27 anos, quando eu tirei o DRT definitivo, mas eu já trabalhava bastante nessa época, que eu procrastinei, né, como se diz, né, fui enrolando, mas foi assim, foi desse jeito, foi quando a água bateu na bunda, né, precisa, então vamos lá, precisa profissionalizar, e aí foi assim que eu me profissionalizei na profissão de artista técnica, né, aqui, técnica das artes cênicas. Adriana, você fez parte de coletivos teatrais investigativos que buscavam linguagens específicas para cada novo projeto. Conta um pouco a respeito dessas experiências. Você já falou um pouquinho dos gestos, teve o Triptal Decisos e o Teatro X. Quais as semelhanças, quais as diferenças entre eles? Como que foi esse período? Então, muito gostoso falar de teatro de grupo. Muito gostoso. Teatro de grupo, né? O grupo, os Gestos, Núcleo de Pesquisa e Criação Teatral, com a direção do Gerson, a Triptal Decisos com a direção do André Garoli, e o Teatro X com a direção do Paulo Fabiano. Então, eu vivi uma história que hoje eu vejo menos, vejo menos, mas hoje tem bem menos, sem dúvida. Eu não quero, assim, ser leviana, né, porque tem coisas que talvez eu não veja porque eu não estou tão perto. Mas, nesse período, nós tínhamos realmente os chamados grupos de teatro, onde a gente se encontrava, periodicamente. Eu lembro que nos Gestos, por exemplo, a gente se encontrava durante a semana à noite e aos finais de semana, muitas vezes o dia inteiro, sábado e domingo, um dia inteirinho, para fazer treinamento físico, para fazer treinamento vocal, para fazer jogos de improvisação, para fazer investigação de acordo com o espetáculo que a gente estava montando. Tudo isso, assim, com muita... Eu me lembro que você chegou a participar de alguns processos com o Gerson. Era tudo muito intenso e com muita dedicação. Nós éramos todos muito dedicados e curiosos, né? Eu lembro que tinha muita curiosidade. E aí, para mim, a semelhança está nisso, em ter uma figura, que era essa figura do diretor, que mobilizava um grupo de pessoas para se unir, né, para se unir comprometidamente, que isso para mim é uma coisa raríssima. Porque nós éramos muito comprometidos, assim, a ponto de
ao ponto de eu deixar de ir, por exemplo, a apresentações de escola dos meus filhos para estar numa sala de ensaio. Aí eu deixar de ir numa festa de aniversário da família para estar numa sala de ensaio. É isso. Aí eu deixava de namorar para estar numa sala de ensaio, entendeu? Era uma dedicação, assim, muito... É isso, quase religiosa, né? Entenda, né, essa palavra, né? Porque aquilo realmente tinha algo todo sagrado. sentido. Quase religiosa. É isso que eu acho que tinha em comum o trabalho com esses 3 grupos, com essas 3 companhias, nessa fase que, na verdade, me inspira a eu desejar ter a minha própria. Porque teve um momento que eu sonhava com isso. Eu falava, eu quero ser diretora de um grupo de teatro, eu quero, isso, estar também, ser também essa pessoa que reúne outras. Não o diretor no sentido daquele que dá as ordens, claro, manda, ou que tem algum poder, mas aquele que dá a direção, aquele do leme, sabe? Mais como um lugar de navegação, que você está navegando e que existe alguém ali que vai apontando direções, ou que tem um mapa na mão e vai falando, olha, né, que tal irmos por aqui? Mas sempre que tal, né? Que tal irmos por aqui? Não como uma ordem. Claro. Né? Mas como uma sugestão. Uma sugestão, uma orientação de caminho. E aí é isso. Esses foram as minhas inspirações, né, nessa fase. Tiveram outras companhias, mas essas eu fiquei por bastante tempo, né? Criando repertório, porque a gente criava repertório. Então, a companhia de teatro, ela tinha um repertório, ela tinha algumas peças, né? E você trabalhava em quase todas, ou na grande maioria delas, né? Então, isso tinha muita flexibilidade também para viver vários personagens. Muito bom essa fase. Eu me lembro de um espetáculo solo seu muito bonito, a partir dos poemas do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, com a direção da Keila Bueno. Tinha até uma musicista junto, era lindo. Conta um pouco a respeito desse processo. A diretora é a Keila Bueno, querida, conheço também, mas a diretora é a Keila Redondo. Não é Keila Bueno, Keila Redondo, claro, Keila Redondo. Mas tudo bem, porque elas são as duas lindas, maravilhosas, a Bueno também. Mas a direção é da Keila Redondo, da Keilinha, minha amiga. Eu lembro quando você foi assistir esse espetáculo, inclusive por causa desse espetáculo que você me indicou para fazer as Sereias da Rive Gauche, porque você me viu ali e aí logo surgiu aquela oportunidade, aí você falou, Adriana, tal. Então eu tenho assim, tem algumas relações também da minha história que tem a ver com o meu encontro com você. Com a Eleonora Prado, com a Nora Prado. E esse foi né, que você foi assistir, que era um momento que eu queria começar a tentar fazer do teatro uma forma de sobrevivência também. Eu já tinha o Vitor, nessa época já era mãe, e eu já dava aula de teatro, e eu queria poder trabalhar mais com teatro para poder sustentar minha família, tocar a minha vida. E aí eu pensei em fazer teatro nas escolas. Então eu procurei o que em literatura eu já gostava e que eu poderia estudar para levar para o ensino médio, para os estudantes de ensino médio poderem assistir o espetáculo e aprenderem alguma coisa sobre aquela obra, sobre aquele poeta. E eu já gostava do Drummond, na época era casada com o Sérgio Duarte, que é um linguista também, um homem muito interessado, né, pela literatura, e ele também me emprestou a biografia do Drummond, aí eu li a biografia do Drummond, e ele também me incentivou muito, e aí eu resolvi chamar a Vidlin Carvalho, que é uma amiga minha que é musicista, para fazer a trilha, e a Keilinha para dirigir. E ele teve uma carreira mesmo, assim, dentro das escolas. Eu cheguei a cheguei a viajar com ele. Ai, maravilha! A vida ele tinha um fusquinha, e a gente colocava tudo dentro do fusquinha,
E a gente viajava mesmo para o interior de São Paulo. Legal. A gente ia para centros culturais e escolas pelo interior para apresentar o No Meio do Caminho, poesias de Carlos Drummond de Andrade. E eu reeditei esse espetáculo depois com outros 2 músicos, com o Rodrigo Maian e depois com o Mário Deganelli. Então eu cheguei a fazer o No Meio do Caminho, ainda reeditado, porque a Widlin hoje não mora mais em São Paulo. Ela se mudou, ela está morando em Maringá. E aí eu convidei outros músicos para fazerem o espetáculo. Mas já ele é um bom espetáculo porque tem essa vida longa, né? Vai se transmutando, se multifacetando, vai recebendo outros estímulos, né? A partir que você muda um ator ou um músico, muda completamente. E isso é muito rico, muito bonito. Drummond. Gosto muito de levar literatura para o palco. É uma paixão. E, Adriana, quando que você se descobriu autora e passou a escrever os próprios roteiros e textos dramatúrgicos? Como que isso aconteceu? Então, eu vou sempre falar da minha infância, da minha adolescência, porque eu acho que essa fase da vida, ela aponta, né, muitos caminhos. E aí eu tenho que falar da minha professora de literatura, porque ela reconhecia, né, ali nas redações da escola, que eu tinha uma aptidão, né, com a escrita. Ainda escrevia muito mal, cometia muitos erros de português, cometo até hoje. Estudar gramática é uma coisa que eu tenho que estar sempre revisitando. Mas eu era muito inspirada, assim, eu era muito criativa com a escrita, né? Mesmo sofrendo ali com os pontos, com as vírgulas, mas eu era muito inventiva, tinha muita imaginação, muito inventiva, e ela já reconhecia isso, e nesse grupo de teatro da escola, eu já brincava com essa história de fazer os roteiros, vamos fazer um espetáculo sobre Fernando Pessoa. Aí eu já brincava de roteirizar, escolher os poemas, já colocar numa ordem, o que vai começar, como é que vai terminar. Eu já gostava de brincar disso. E quando foi ali mais ou menos um pouquinho depois que eu fiz o Drummond, eu resolvi escrever um texto para um grupo de mulheres. Eu trabalhava na Bruxinha que era boa, que era uma peça de teatro com atrizes amigas minhas, muitas que você conhece, a Carlota Joaquina, a Paula Preta, a Cissa Longato. A gente fazia um espetáculo infantil juntas. E no camarim, a gente ficava falando, a gente podia fazer uma peça, Aí eu falei, eu vou escrever um texto para nós. Vou escrever um texto para a gente fazer juntas. E aí eu escrevi o meu primeiro texto para teatro com essa intenção, que se chamava A Bomba Anatômica. E aí esse texto, ele teve muitos desdobramentos, porque ele foi um primeiro texto que eu escrevi, a gente chegou a fazer uma leitura, chegamos a apresentar por uma curadoria do Sesc Consolação, que não nos aprovou, não deu certo. Eu assisti, era maravilhoso! Mas antes era com 3 atrizes, a Alessandra Vertamati não tinha entrado ainda, era eu, a Cissa e a Paula Preta, a Carlota na direção, aí depois o Gerson veio, e aí o Gerson coescreveu comigo, que daí foi muito legal, porque o Gerson também, ele me ensinou coisas sobre dramaturgia, foi muito legal de trabalhar com ele ali. Ele fazia com a gente, na época do grupo, um grupo de estudos mesmo sobre dramaturgia, história da dramaturgia brasileira. Ele é um estudioso. Ele é genial, fantástico. Então eu estudava com ele, né? Tanto as coisas que ele pedia para eu ler e também no exercício da escrita. Ele também me corrigia muito, me dava muitas sugestões. E aí a gente escreveu juntos A Bomba Anatômica. Então tinha 3 histórias dele, que ele escreveu costuradas, 4 histórias costuradas pelos meus textos, que costuravam essa história.
E aí que esse espetáculo se tornou A Bomba Anatômica, comigo e com a Alessandra Vertamati. Nós fazíamos juntos. Isso, eu assisti num teatro no centro, eu não me lembro que o teatro era. No Biju. No Biju, isso! No Fantástico, Biju, à meia-noite. Nós fazíamos à boca. meia-noite. Primeiro a gente fez uma temporada às segundas-feiras, que foi muito legal, segundas-feiras à noite, que era um horário, né, que ninguém faz teatro segunda-feira à noite. E depois a gente fez sexta e sábado à meia-noite. E foi assim, é um divisor de águas para mim, porque foi uma época em que eu me senti muito potente, assim, eu entendi que eu ia fazer aquilo para a vida toda. Foi uma resposta, assim, muito profunda, assim. E muito positiva, né? Porque era muito bom, as pessoas adoravam. Tinha humor e tinha drama, era um negócio assim que sacudia, né? A gente saía viva do teatro. E nessa época, nós todos, né, Nora? Eu lembro que você também, nós éramos muito do teatro físico, né? A gente estudava muito a relação do corpo com a cena. As partituras corporais, físicas, gestuais, né? Tão bonito. Porque o teu espetáculo A Modelo também tinha muito disso também. Sim. Que eram, né, espetáculos solos que tinham uma investigação com o corpo, uma precisão. E era realmente, assim, eu lembro que eu era, assim, disciplinadíssima. Ficava ali fazendo, até ficar, assim, impecável. Que lindo, não? E resultava realmente muito envolvente, muito emocionante. Como é produzir os próprios espetáculos, Adriana? Agora falando também da parte produtora disso tudo. Como é árduo. As coisas foram mudando muito, né? Vou falar de nós duas, né? Nós somos de uma geração em que a gente produzia na unha, né? Como eu costumo dizer. A gente produzia na unha, então é isso, a gente nos lugares, né? A gente pedia mesmo, né? A gente chegava e falava, você pode me dar um tecido, você pode me dar uma madeira, você pode me dar... A gente pedia as coisas, né? Madeira, fazia, tecido, e produzia ali, pintava. E produzia, e pintava, exatamente. Tudo. A gente era cenógrafo, a gente era... Ou quando tinha, e claro que tinham amigos, bons cenógrafos, bons iluminadores, bons figurinistas. Sim. A Bomba Anatômica, imagina, o figurino da Bomba Anatômica era do Kleber Montanheiro, olha o luxo. Ai, que luxo! Luxo total, assim, porque a gente era isso, a gente era uma turma de amigos, né? Claro. Um cuidava do outro e a gente fazia as coisas muito na camaradagem também. Sim. A gente era muito camarada. A gente falava, você precisa que eu faça um cartaz pra você? Muito eu faço um cartaz. No amor, porque senão não tinha condições se não fosse no amor. Era isso. A gente era uma irmandade mesmo, né? E depois eu sinto que a vida adulta e os compromissos com a vida adulta vão deixando a gente mais endurecido. Mas não que a gente vá perder a camaradagem, mas acho que a gente começa a ficar mais objetivo. Claro. E a gente precisa também pensar o nosso tempo de uma forma mais organizada, né? Porque se eu parar para pensar que quando eu comecei a fazer teatro, eu dormia na casa da mãe, né? Eu chegava lá e meu almoço estava pronto. Isso é uma coisa. Agora, você ser mãe de família, né? Você ter uma casa para cuidar, você administrar todo um orçamento. Claro. A vida adulta. E aí, a produção na vida adulta. Com a chegada das leis, né? E com a chegada dos editais, prêmios, né? momentos, dos editais, ela foi modificando também a nossa forma de produzir. Porém, se eu fosse depender disso para seguir fazendo teatro, eu teria parado. É verdade. Porque eu posso contar nos dedos de uma mão, um cacófato, né, no texto de uma mão, tá? Com a mão do meu presidente ainda, porque eu tiraria um dedo, tá? Para dizer quantas vezes eu ganhei um edital na minha carreira. Eu também. Tá? Então, foram pouquíssimas as vezes que eu ganhei um edital.
Aconteceu, mas foram raríssimas. Então é isso, eu posso contar com a mão do meu presidente. E aí todo o restante desses 30 anos fazendo teatro, 30 e pouquinhos, 30, tá bom já? 30 anos fazendo teatro, produzindo na unha. Produzindo e vendendo, como a gente falou, né? Batendo na porta dos Sescs, né? Batendo na porta das casas de cultura, porque eu sou da época das casas de cultura, das oficinas culturais, inscrevendo em festivais em São Paulo e fora de São Paulo, para tentar ganhar um prêmio. Claro, porque às vezes o festival sempre agrega valor, né? É importante. Então, eu falo, assim, eu tenho até uma foto minha, assim, que eu tenho escrito com canetinha na testa, assim, artista precária. Foi durante uma época a minha foto de perfil. E eu tenho muito orgulho dessa foto, porque essa precariedade, para mim, ela não é pejorativa, sabe? Ela é uma precariedade que tem a ver com uma capacidade de improviso e de luta, de luta permanente, porque a luta nunca vai parar. Se alguém acha que a luta, né, se alguém tem a ilusão de que acha que um dia vai parar de lutar, em todos os sentidos, né? Porque a arte é política, então a gente vai estar sempre lutando. Claro, claro. E então produção para mim ainda é eu tenho dentro da minha companhia hoje, da Azinha de Teatro, um parceiro que se chama Davi Carola, que é um dos atores da companhia, que me ajuda e faz produção. Ele faz, né? Faz a produção, que é isso, de escrever o edital, de ficar atento em quais são os editais que estão abertos. E ele faz essa tarefa anualmente, mas isso não nos garante que nós, né? Isso não garante que a gente vai ganhar. E aí a gente olha um para a cara do outro e fala, bom, mais um ano se passou, nós não pegamos nenhum PROAC, mas nós vamos seguir fazendo o nosso trabalho. Lógico. E aí a gente segue. Ai, Adriana, você sempre deu aula de teatro, paralelamente à experiência de atriz e de autora. Conta sobre esse seu talento com as pessoas, com os jovens, com os adultos, com os idosos e as experiências bem-sucedidas nesse campo, que é muito importante. Nem todo ator sabe, gosta ou quer dar aula. E é tão importante essa formação, eu adoro dar aula também. E você é uma das minhas e faz com distinção esse trabalho, eu admiro muito. Pois é. Você sabe, eu vou contar uma coisa triste que aconteceu nesse começo de ano e com toda a delicadeza vou falar isso. Eu fui desligada nesse começo de ano da escola de teatro que eu estava dando aula. Meu fui desligada Deus, perderam! É isso. Que audácia! Mas assim, fui desligada porque é isso, a escola precisou enxugar quadro. E é isso, gente. O que é manter uma escola de teatro também, né? Aqui em São Paulo. O que é manter uma escola de teatro em São Paulo? O que é pagar professor? O que é conseguir ter aluno? Isso tudo também isso é outra luta, né? Isso é outra luta. E eu fiquei muito triste. E eu fiquei triste. E eu falava assim, gente, eu não tô triste pelo emprego, né? Pelo emprego. Eu fiquei triste porque eu tenho um prazer em dar aula de teatro, um prazer que eu acho que você também tem, e eu entendo sua pergunta, porque a gente faz parte dessa turma, porque foi a minha grande escola, porque foi o lugar onde eu mais aprendi. Se eu aprendi a fazer teatro, eu aprendi mais como professora, ensinando, do que como aluna. Porque eu precisei estudar muito também para ser professora. Claro. Porque você precisa se preparar, você precisa ir lá. E você afina o olhar, né? Porque você precisa entender o que está acontecendo ou não está acontecendo para poder se reportar ao aluno, para auxiliá-lo de fato, né? Então você tem que ser muito objetiva e muito sensível ao que está vendo, ao que está acontecendo, né? É um exercício, assim, impressionante. Sim. E porque eu acho que o ensino de teatro, ele é terapêutico, né? Sim, ele é terapêutico. Muito. O ensino de teatro, ele deveria, né? Ele deveria ser
acessível a toda e qualquer pessoa que tiver desejo, né? Claro. Como o livro do Boal, né? 200 exercícios de jogos para o ator e o não ator que queira aprender alguma coisa através do teatro. Porque o teatro é um meio para se aprender alguma coisa. Então, assim, você pode aprender geografia através do teatro, você pode aprender história através do teatro, você pode aprender física, química, biologia, você pode aprender muita coisa usando a encenação. A encenação é um recurso de educação. Claro, né? Claro. Então, por isso que o Boal usava a encenação como recurso, inclusive político. Né? O Brecht, né? É isso. Autores que entendiam que o teatro ele tinha um poder educativo, uma força para colocar questões no centro da arena, né? No centro da arena. A gente vai discutir coisas ali fazendo teatro. O teatro é uma ferramenta poderosa. Por isso nós fomos perseguidos no período da ditadura, né? Pela força e pelo poder que as cenas têm. O cinema, o teatro. Sem dúvida. E aí vai, né? Os artistas, né? A arte. Então, a sala de aula, para mim, é um lugar poderosíssimo e eu tenho muito amor, muito carinho pelos alunos, assim, muito. E fui desenvolvendo isso mais, eu fui ficando mais velha e mais carinhosa. Acredito. Porque quando eu era mais jovem, eu ainda tinha uma coisa assim de um professor de teatro que tinha que ser duro, sabe? Sim. Que ele tinha que ser bravo, que ele tinha que fazer o aluno aprender aquilo assim, na força. E hoje eu dou uma aula assim, que é isso, eu pego no colo, eu abraço, e eu falo, meu amor, você quer ser artista? Vem aqui. Né, vou cuidar de você porque precisamos de artistas. Então, se alguém quer ser artista, a gente precisa falar assim, nossa, que bom que você quer ser artista. Vem aqui, né? Vem aqui que eu vou te ajudar. Graças a Deus. Vou te ajudar nessa tarefa. E sabendo que ela não é uma tarefa fácil. Não. Mas enquanto você quiser e tiver vontade, eu tô aqui para te ajudar, né? Eu acho que é isso. Que lindo. Adriana, você participou de um importante processo de pesquisa sobre Kafka, na função de preparadora corporal, voltando lá aos anos de balé e todo o trabalho físico, né? No espetáculo Expresso K, que viajou para o exterior, enfim, se apresentando. Como foi esse processo? Como foi esse trabalho? Então, presentes da vida, né? Como professora de teatro, eu fui professora de interpretação, fui professora da chamada expressão corporal, que depois virou consciência corporal, enfim, os nomes que vão mudando das disciplinas. Fui professora de jogos teatrais também. E aí eu dei aula de expressão corporal, consciência corporal, para uma diretora de teatro. Na época eu era estudante, a Bia Svati, e aí ela era minha aluna, né, numa escola de teatro, lá no Recriarte, na escola que eu dei aula. E aí ela se formou, ela se tornou diretora de teatro, ela escreveu um edital de intercâmbio lá pela USP, que era para fazer essa pesquisa, que ela estava mergulhada na época em Kafka, e levar esse espetáculo lá para Praga, porque é a terra natal lá do Kafka. E ela queria levar o espetáculo para lá. E aí ela inscreveu esse projeto, ganhou esse edital, e aí ela, como ela tinha sido minha aluna de consciência corporal, ela entrou em contato comigo e me pediu para eu ser a preparadora corporal do elenco dela. Então isso é presente da vida. Então, é isso que eu falo. Eu acho que quando você tem um aluno, né, lembrar que um dia ele pode lembrar de você. É verdade. E olha, isso é uma resposta muito linda da vida, sabe? Você dá aula para uma pessoa e dali passar alguns anos, essa pessoa se tornar um artista e ela falar, eu quero chamar aquela pessoa que foi meu professor para trabalhar comigo, né? Que aí, emocionante. Foi emocionante. E aí eu fui fazer a preparação corporal
E eu eu ensaiava com eles lá na IAD, os ensaios eram lá. E aí o que aconteceu? Um dos atores do elenco não pôde fazer o espetáculo. E ela já tinha um orçamento, isso era um edital, né? Claro. Então, e ela tinha 3 atores que faziam Kafka, 3 homens. Como um saiu, ela dividiu o texto entre os 2. E aí ela perguntou para o elenco quem que o elenco queria levar para a viagem, já que ela tinha ela tinha esse orçamento para levar mais alguém. E aí o elenco sugeriu que fosse ou o diretor musical ou a preparadora corporal. Foi uma sugestão do elenco, né? Outro presente. E aí o diretor musical não podia se ausentar por um mês, eu podia, e aí acabou que eu que fui com eles viajar para turnê, né, pela Europa, fazer o Expresso K, que era um espetáculo lindíssimo, muito lindo, e com um elenco muito bonito, de pessoas que se tornaram depois meus amigos, Jane Canella, Eduardo Bartolomeu, a Zê, Diniz também, pessoas que se tornaram amigos, assim, queridos, próximos. Que maravilha. O teatro tem histórias fascinantes. E conheci o leste europeu, né, que é uma coisa que eu falo assim, gente, quando é que eu ia pensar que eu ia viajar para Belgrado, assim, sabe? E o teatro, ele é isso, ele surpreende a gente, né? Eu conheci lugares, assim, conheci Cuba por causa do teatro. Aí eu falo, nossa, gente, quando é que eu ia imaginar que eu ia viajar para Cuba com 29 anos, né? Que lindo. Então, são realmente presentes da profissão e dessa dedicação nossa, né? Claro, que vem dessa dedicação. Claro. Encerrando aqui, ainda não que a gente tem tempo, mas você participa dos passeios cênicos pela cidade de São Paulo através do Serviço de Turismo Social do SESC. Me diz o que é isso? Eu sempre fiquei muito curiosa. Eu morava em São Paulo e não fui. Ai, meu Deus, que gente, horror. olha, eu me culpo por isso. Deve ser lindo. Conta pra nós essa história. Então, que bom. Eu tô até assim, agradecida de você estar me fazendo essa pergunta e de eu ter a oportunidade de falar sobre isso, porque a gente realmente não faz a menor ideia quando a gente começa a fazer teatro, para onde o teatro vai nos levar, né? Porque ele que nos leva, né? Ele é o mestre. Eu acho que a obra, né? A obra de arte e a arte, eles são os nossos mestres e eles é que vão dizendo pra gente quais são os caminhos. E os passeios cênicos têm a ver com isso. Foi um momento em que o Davi Carola, que é esse ator, que trabalhou comigo num espetáculo que eu escrevi o texto, que se chamava Garden Now, era um monólogo, e eu escrevi para um ator, ele era meu aluno de teatro, ele se formou, se profissionalizou, e aí eu convidei ele para fazer esse monólogo. A gente fez uma carreira bonita com esse trabalho, começamos a trabalhar juntos. Um belo dia o Davi chegou para mim e falou, Adriana, eu sou guia de turismo. Ele é guia de turismo de formação e também ator. Ele falou, eu sou guia de turismo e eu gostaria de juntar as duas coisas. Ele falou, eu queria juntar o meu conhecimento de turismo com o meu conhecimento de teatro e fazer uma coisa chamada passeio de turismo cênico. Vamos? Aí eu falei, vamos, o que é que você está pensando? Ele falou, a primeira coisa que eu pensei foi fazer um passeio de turismo pela cidade de São Paulo, apresentando para os passageiros dessa viagem, desse passeio, as salas de teatro emblemáticas da cidade, as salas que contam a história do teatro na cidade. O Teatro Municipal, o Teatro de Arena, o TBC, né, o Teatro Oficina, né, a Praça Roosevelt, o movimento da Praça Roosevelt, o Teatro Anchieta, né, Genial. onde o CPT, né, ficou ali com o Antônio Cílio durante anos fazendo trabalho. Então ele falou, a gente podia contar a história do teatro. Ele falou, inclusive a gente vai começar pelo pátio do colégio, porque a gente conta também o teatro anchietano, fala sobre, né, essa primeira escrita teatral feita pelos jesuítas, né, traumática, inclusive, né, para os nossos povos originários.
É isso, mas que faz parte da nossa história. Então a gente conta essa história, né, de como o teatro já foi uma ferramenta educativa, né, muito, muito perversa, né, que era isso. E aí a gente começa a contar essa história. Vamos fazer? Vamos. Aí a gente começou a selecionar os textos e o Davi apresentou esse projeto para o Sesc, porque ele já trabalhava como guia de turismo no Sesc. E ele é um excelente guia de turismo e ele já é um guia de turismo que ele já tinha, na própria performance dele como guia, por ele ser ator, ele já fazia coisas que eram muito cênicas. E aí a gente montou uma trupe, né, nosso primeiro elenco, que era eu, ele, a Carla Dias, que você conheceu, a Carlinha, maravilhosa, e a Camila Bevilacqua. E aí a gente o Cidade dos Palcos, o ano passado, fez 10 anos. 10 anos. Maravilha! 10 anos. Ele já foi, assim, considerado pelo Sesc ali, pelo turismo social do Sesc, um passeio referência, né? Pela apreciação do público, assim, porque as pessoas gostavam muito de conhecer os teatros, de conhecer os textos, né? Porque a gente fazia o Rei da Vela dentro do Teatro Oficina, tudo pedacinho. Claro. A gente fazia pequenas cenas em cada lugar. Então a gente fazia Eles Não Usam Black Tie dentro do Teatro de Arena. Enfim, ele era um pupurri de cenas e teatros num dia inteiro, de manhã até o fim da tarde. E ele termina com uma vivência, com uma prática. Então, a última coisa que a gente faz é ir para uma sala do Sesc, e depende da unidade, a gente vai para salas diferentes, a gente vai para uma sala e lá a gente faz uma oficina de teatro com o grupo, de 1 hora, de oficina de improvisação. Aí bota todo mundo para jogar teatro, aí a gente leva adereço, como a gente fazia com a Brain Bridge, sabe? Aquele formato, lindo. Gente faz isso com as turmas. Então, a partir do Cidade dos Palcos, que já completou 10 anos, nós criamos outros, a gente tem um cardápio hoje em dia, assim, um cardápio de passeios cênicos que a gente fez a convite do Sesc, né? Porque daí o Sesc pede pra gente, eu quero que vocês façam um passeio. Que lindo, que lindo. E a gente vai fazer Cidade dos Palcos em março pro Sesc Paulista, vai ser a nossa retomada, vai ser histórico, né? Porque vai ser o primeiro depois desses 10 anos aí de percurso. O tempo tá correndo, Vou pedir pro meu fiel escudeiro que passe aqui alguns momentos significativos de carreira e daí a gente vai dando uma palhinha sobre cada um deles, né? Uma carreira imensa. Vou tentar ser objetiva. Vamos ver. Ele tá afinando aqui os... É para falar já? Pode falar. Ai, meu Deus. A mãe dele chama-se esse espetáculo. É o meu início de desejo de formação de companhia de teatro. Essa companhia se chamava Teatro Aberto ao Público, era o nome que a gente tinha batizado a companhia. Era uma companhia formada quase que completamente por ex-alunos meus. Então era isso, assim, eu tinha muita vontade de trabalhar, eles se formavam e eu queria trabalhar com eles, porque eu já tinha feito muita coisa com eles dentro da escola. E essa também era a história do Gerson, porque o Gerson também, o primeiro grupo de teatro dele também foi formado com pessoas que tinham estudado com ele no Teatro Escola Macunaíma. Então, esses eram ex-alunos meus da Recriarte. Que bacana, é linda a foto. E aí, essa personagem aí é a mãe dele, aquela ali atrás de mim, de cabeça raspada, é a Virgem que te pariu. E o texto é meu, né? Era também o meu começo de exercício com dramaturgia. Ali atrás tem a puta, graças a Deus, e ali atrás tem a mulher grávida fumante. Era um espetáculo que eu escrevi para falar sobre cosmogonia, sobre criação do mundo,
a partir da deusa, né? Da criação do mundo feita pela mulher, né? Do ventre, né? Do ventre feminino, né? A mulher que pare o mundo, né? A parideira do universo, a cosmogonia pelo feminino, né? Por isso que chama a mãe dele. Esse é o Lavadeiras da Memória. Essas fotos, elas são importantes para mim porque elas são exercícios de dramaturgia. Mãe dele, o texto é meu. Lavadeiras da Memória também fui eu que escrevi. Aí eu tô ao lado de uma parceira de vida, uma irmã de alma, que é a Liz Mantovani. Aliás, eu não falei lá, tá o nome das pessoas, o Tiago, a Andréia, a Camila Bevilacqua. Aqui é a Liz Mantovani. E aqui a gente está fazendo Lavadeiras da Memória, que eram vários textos curtos, cenas curtas, falando sobre o ato de lavar, né? O ato de lavar como uma metáfora em desdobramentos. E a gente fez em várias comunidades, apresentando para grupos de mulheres, inclusive em casas de abrigo, com mulheres que sofreram violência doméstica. Foi um espetáculo, assim, muito forte, muito importante, tanto para minha carreira como para a da Liz. Que lindo. Tá aí a bomba anatômica. Isso, amo essa foto, bomba anatômica. Ainda que sem o figurino do Kleber Montanheiro, tá? Esse ainda não era o figurino do Kleber veio depois, na segunda temporada. Mas é uma cena da bomba anatômica. E aí esse sim, o primeiro texto que eu escrevo para teatro, ao lado do Gerson, e que me deu, né, como eu disse aqui já, a coragem para seguir em frente como atriz e falar, o palco é generoso comigo, o palco é uma mãe, eu não tenho medo do palco, o palco é uma casa. Que bacana. E Há Testículos no Meu Útero, que também é um espetáculo que eu fiz o ano passado, então tem a ver também com uma maturidade da minha carreira. Eu fiz somente 2 apresentações desse espetáculo, eu escrevi ele em alguns editais, a gente não pegou nada, então ele está engavetado. E é um espetáculo que nasceu de um colóquio de teatro documentário. Que lindo! Sim, é um colóquio de teatro documentário que foi coordenado pela Evinha Sampaio, lá na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. Foi um curso todo feito online. E aí alguns trabalhos nasceram desse colóquio. O meu foi um que nasceu desse colóquio. E durante o colóquio eu fui trazendo o que eu queria contar. E aí eu conto a minha história como mãe de 2 homens, né? É isso. Mãe de meninos. Então, adorei, achei tão sugestivo. E As Sereias da Rive Ghost, viva Vange Lionel! Isso, que é uma dramaturga também, Vange Lionel, que escreveu esse texto maravilhoso. Então, outra inspiração para mim também como mulher, né? A inspiração como mulher ativista, política, ela e Silmara, 2 queridas maravilhosas que eu amo. Aí estamos em cena com a Malu Berrimbar. Eu, você e Malu Berrimbar. Sim, fazendo John Radcliffe Hall. Você lembra da plateia da Jardel Filho? Lotada para nos assistir. Lotada. Que maravilha! Em dia de semana, porque eles faziam em dia de semana, lotado, e com um espetáculo muito, muito gostoso, e que eu tenho certeza que aquela plateia gostava muito. Se identificava, era. O Miolo da Missiva, também é um espetáculo que eu escrevi também, é um espetáculo que tem a ver com uma autobiografia, né? Foi um momento que eu vivi uma dor muito grande, uma dor de amor, né? Como a gente diz. Vivi uma dor de amor e precisava botar essa dor do amor em algum lugar. Claro, aí eu botei no palco e contei a história, do meu amor ali. E eu fazia a narradora, né? Essa personagem aí era a concierge, que recebia a mim mesma, feita por Camila Bevilacqua, né? Nesse hotel que ela se hospedava, para poder viver o seu processo de individuação e aprender a ser feliz sozinha. Todas nós precisamos aprender.
E esse é em cima do descarte, que eu não falei. A Adriana escreveu um livro de poesias, e do qual surgiu esse espetáculo também, né? Tão lindo. Isso, o descarte. O descarte surge porque o miolo da missiva eram os textos. Os textos estavam num blog, virou a peça. Aí depois eu peguei os textos todos e publiquei o livro. Aí quando o livro ficou pronto, eu resolvi fazer uma performance do livro. Então, os textos são esses textos também que couberam em miolo da missiva. Só que daqui eu estava descartando essa dor, entendeu? Ah, tá, por isso o descarte, que legal. O descarte. E porque são textos inspirados em jogos de tarô. Eu sou taróloga, então eu fazia os jogos para mim de tarô e produzia poesia e texto. O Descarte é um livro todo feito e inspirado nas cartas dos arcanos maiores do tarô. Que lindo, que lindo. Tá aí, o Descarte. Ai, meu amor, chegamos ao fim, passou voando. Que alegria, Adriana. Que bom te ter aqui no programa, falando dessa carreira tão rica, tão multifacetada, brilhante. Que delícia, meu amor. Muito obrigada pela presença. Obrigada. É muito recíproco a minha admiração por você, por sua carreira, por sua parceria com Gabriel Guimard, com tudo que vocês já produziram juntos e seguem produzindo, inclusive os filhos lindos que vocês produziram. Então, a recíproca é verdadeira, e isso faz parte para mim de uma grande família, né? Uma família de palco que eu tenho. Você é uma irmã do palco, e nós somos uma irmandade, né, de pessoas que a gente sabe que conhecem a gente do camarim, né, do palco para dentro. Então, eu acho que quem dividiu o camarim, dividiu o banheiro. E camarim é uma coisa muito íntima. Para mim, isso é uma metáfora, né? As pessoas que dividiram o camarim comigo sabem quem eu sou. Sim, então, eu sei que eu posso contar com elas e que elas podem contar comigo. Nós somos uma família. É isso. Amada. Muito obrigada. Eu espero não ter esquecido de ninguém que apareceu nessas fotos, nessa conversa, porque tem muita gente amada envolvida na história. Foi lindo. Muita gente amada, muita. Eu realmente construí uma família nesses anos com muitos amores. Querida, inclusive você. Desejo sucesso nas próximas empreitadas, no palco, fora do palco, na dramaturgia. E que você siga brilhando, né? E emanando essa energia divina que você tem. Querida, a você que nos acompanhou ao vivo, obrigada pela parceria. Daqui a 15 dias voltamos com mais pessoas interessantíssimas fazendo a diferença aqui no Prata da Casa. Muito obrigada. Beijos. Obrigada, beijos. Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado. Ai, querida, foi lindo. Muito obrigada.